Vamos lá, pessoal. Caiu aqui, caiu a internet e caiu a live. Vamos aguardar aqui o pessoal retornar. Vamos aguardar o retorno. A gente estava aqui num bate-papo bem interessante, bem legal. Oi, Luma, boa noite. A gente já estava aqui, já no caminho da nossa live, e aí caiu a conexão. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, o Instagram avisar o pessoal. Coisas de internet, coisas de Instagram. Roseli, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos retornando aí porque caiu. Instagram derrubou a gente, coisas de internet. Soninha, seja bem-vinda. Estamos retornando aqui. A internet caiu. Quer dizer, a internet não caiu, o Instagram derrubou a gente aí. Vamos aguardar o pessoal entrar. Roberto, Nilson, Tânia, Larissa, vamos lá, obrigado aí por retornar. Cláudio, vamos lá, caiu aqui a conexão, não sei o que houve. Acho que o horário está bem concorrido. Ângelo, boa noite, vamos lá. O Serafim, Cláudio, voltamos. caiu a conexão, deve ter sido... Talvez o horário está muito concorrido. Acho que é muita gente na sua live, Serafim. Você Certo. derrubou a estrutura. Então, mas a gente estava falando, Cláudio, sobre a questão da aprovação do banco. Eu estava comentando que eu já vi o cliente ter renda suficiente, o cliente não ter nenhum tipo de restrição e Uhum. os bancos negarem ele. Como pode isso? Explica para a gente o que acontece para o banco reprovar um cliente que tem renda suficiente e que não tem nenhum tipo de restrição. Essa questão que eu falei anteriormente da profissão do cliente, isso pode ter uma explicação. Vou te dar um exemplo. Se eu não estou enganado, 1 ano, 2 anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro teve um problema com o pagamento dos profissionais do Estado, policiais, tudo isso. Inacreditavelmente, a gente começou a ter reprovação de cliente que era policial. Né? É uma renda estável, não tem a menor dúvida em relação a isso. Só que os bancos já tinham conhecimento, eles conseguiram calibrar a ferramenta deles e viram que aqueles clientes teriam um problema de pagamento, porque o Estado não estava pagando eles. Né? Então, isso é um dos pontos que pode ter. Um outro ponto que acontece bastante também, Serafim, é a pessoa ela ter um empréstimo junto ao banco, tá? E não pagar por algum problema, por alguma situação temporária, e isso causar um prejuízo para o banco. Quando você causa um prejuízo para o banco ele te coloca numa listinha negra. Isso acontece muito. Já ouvi muitos clientes me falarem assim, Cláudio, mas já passou 5 anos, o meu nome não está mais no Serasa. Então, aquela dívida já caducou. Caducou para o Serasa, mas para o banco, o nome dele continua lá na listinha negra dele. Então, ele não vai esquecer isso com certeza. Né? Então, Tem memória de elefante, né? então, a primeira coisa que a gente conversa com o cliente quando tem algum tipo de restrição, olha, você já teve algum relacionamento com esse banco? Ah, muito tempo atrás. Provavelmente você teve um empréstimo e deu um prejuízo ao banco. A nomenclatura que se usa do banco é essa, olha, é um cliente que já deu prejuízo ao banco. E o que quer dizer prejuízo ao banco, né? O banco ele faz um empréstimo com o interesse de receber uma parte de juros, né? É um capital remunerado para o banco, pelo aquele serviço, e ele deixa de receber, ele teve um prejuízo, né, em relação a isso. E é justamente o que acontece dentro do banco, e ele fala, olha, então, ok, perdi um dinheiro nesse cliente, mas eu não volto a fazer negócio com ele. É isso que acontece. Infelizmente, Entendi. com esse banco vai ser difícil voltar a ter crédito. Aham. E qual a dica que você pode passar para nós, qual a dica que você passa para os corretores em relação à documentação do cliente? O que ele precisa conversar com o cliente e sem assustar esse cliente, orientar ele para ele ter uma boa análise de crédito, para ele conseguir até um crédito melhor junto aos bancos. O que você recomenda? Serafim, documentação hoje é bem básica, tá? Documentação de renda. E quando a gente fala em documentação de renda, como ele comprova a renda? A pergunta é essa.
né? As pessoas tentam entender muito, eu peço contra-cheque, peço extrato, peço imposto de renda. A pergunta melhor de se fazer ao cliente é: como você comprova a sua renda? Eu não comprovo renda. Então você não tem renda, né? Porque se ele tem renda, ele tem que comprovar de alguma forma. E aí, quando eu Sim. digo como se comprova a renda, ele declara imposto de renda, ele tem movimentação bancária, ele recebe através de uma empresa com um contra-cheque. Essa é a comprovação de renda dele. Então, basicamente, comprovação de renda. Como ele comprova a renda dele e a documentação pessoal. Documentação pessoal é bem simples: é RG, CPF, comprovante de residência e estado civil. Tá? A documentação bem prática que ele tem. Uma outra dica que eu gosto de dar bastante para os corretores, Serafim, é o cálculo da prestação, né? De uma forma bem simplificada. Às vezes o corretor ele fica perdido em relação a como explicar, simular para esse cliente o potencial que ele tem para conseguir de financiamento. Uma conta bem simples e rápida é calcular 0,9% sobre o valor de financiamento. É exatamente isso. Tá? Então, assim, se eu calculo 0,9% em cima de 100 mil reais, eu vou chegar a 900 reais. Ou seja, para um financiamento de 100 mil, 900 reais de prestação. Exatamente isso. Entendi. Então, a Tá? cada 100 mil reais, isso é uma conta que a gente brinca, diz que é conta de padaria, né? Então, porque, Exatamente. obviamente, um financiamento bancário vai depender da idade do cliente e da capacidade Perfeito. financeira dele também. Mas isso são dois pontos básicos. Mas então seria ponto 9. Então, a cada 100 mil reais, ele paga uma parcela de 900 reais. Exatamente. E aí Em você torno disso. pode fazer uma projeção em cima disso. Se eu quiser um financiamento de 300 mil, eu tenho uma parcela de 2.700 reais. Tá? Bem colocado, Serafim. Esse percentual que eu estou colocando é mais ou menos um cliente de 40 anos, tá? Que é o seguro em cima de 40 anos. Agora, se eu tiver um cliente com 50 anos, 60 anos, 70 anos, a alíquota de seguro desse cliente vai aumentando. Então, a conta não vai ser exatamente essa. Mas o corretor vai conseguir atender esse cliente, saber mais ou menos ali, ter uma referência de quanto que ele vai pagar de prestação. Tendo a prestação, é muito fácil saber qual é a renda necessária para isso, né? Se eu pego exatamente essa prestação de 900 reais que eu achei, dividir por 0,3, não por cento, e sim 0,3, eu vou chegar a Sim. 3 mil reais. Ou seja, eu já tenho aqui uma conta rápida que para 100 mil reais de financiamento, 900 reais é a prestação e 3 mil eu preciso de renda. É essa conta. Cláudio, Então, o meu perfil de cliente e precisa de um financiamento de 300 mil. Opa, então 300 mil, eu tenho a prestação de 2.700 e a renda é 3 vezes aquela primeira que eu tinha falado, 9 mil reais. 9 mil reais. Então, pessoal, anotem, que isso é importante, hein? A cada 100 mil reais, ele vai ter em torno de 900 reais de parcela, é o entorno Exatamente. de. E Isso. a cada 100 mil reais, ele necessita de uma renda familiar em torno de 3 mil reais. Isso, Perfeito. Perfeitamente. perfeito. É isso Pessoal, aí. anota. Um outro ponto, Serafim, só não deixando passar direto aqui, é uma curiosidade, as pessoas pensam assim, esse seguro muda bastante. E vou dizer aqui um exemplo que acontece muito. Às vezes falta um pouquinho de renda para a pessoa conseguir o financiamento. Eu vou juntar com a minha sogra, vou juntar com meus pais para conseguir o financiamento. Às vezes, o fato de entrar uma pessoa com uma idade maior nesse financiamento vai prejudicar mais do que ajudar, né? Por quê? A referência do banco é sempre em cima do seguro da pessoa mais velha que vai participar do financiamento, tá? E qual que são as faixas de seguro? A cada 5 anos ela vai tendo alteração. Ou seja, 30 anos é uma alíquota, 35 já é outra, 40, 45, 50 e assim vai até chegar a última alíquota, que é o limite, que é até 80 anos. Né? Até 80 anos pode ter um financiamento. Porém, já emendando em um outro assunto, o prazo não pode ultrapassar os 80, ou seja, uma pessoa de 75 anos só consegue financiar até 5 anos, que eu não posso... Entendi. A idade mais o prazo não pode extrapolar os 80 anos. Isso. E quanto maior a idade da pessoa mais velha, aí vai implicar no seguro mais O, alto. o Porque, seguro mais porque alto. na parcela nós temos a parcela em si, do financiamento, e os seguros é o seguro do imóvel e o seguro como se fosse um seguro de vida, é isso? Explica aí para a gente melhor, por favor. Você tem o BIP,
que é o morte e invalidez permanente, tá? E o DFI, que é o danos físicos do imóvel, tá? As pessoas confundem um pouco o morte e invalidez permanente. Na verdade, ela está assegurando aquela pessoa, caso ela venha se ausentar, vai ser quitado esse saldo. Não é um prêmio para ninguém, é simplesmente os herdeiros, os beneficiários não vão ficar com uma dívida, o imóvel vai ficar quitado, tá? E o danos físicos do imóvel é um seguro obrigatório que cobre algum tipo de dano no imóvel, mas não é um dano de reparo, não, é um dano material, como a gente já teve casos aí de prédio caiu, né, algum tipo de rachadura, algum tipo mais drástico que cobre também o imóvel em relação ao banco. A gente não pode ter, isso aí já é regulamentado pela SUSEP, na verdade não são os bancos que escolhem isso é obrigatório. Um banco, para conceder um financiamento, ele obrigatoriamente tem que ter um seguro. Tá? Não pode existir uma pessoa que vai falar assim, eu vou financiar com aquele banco Y porque ele não me cobra seguro. Aqui, algo irregular está acontecendo, porque é obrigatório ter um seguro. Tá? Agora, esse seguro de dano físico do imóvel deve existir, porque imagine uma pessoa não tem um imóvel, digamos, um prédio caiu, não tem um imóvel e tem que continuar pagando por o imóvel, né? Então não faz sentido isso. Então, esses dois seguros eles se complementam na ausência da pessoa que detém a renda, né? E também o dano físico do imóvel. Só uma curiosidade aqui em relação ao seguro de danos de morte e invalidez, é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Digamos que um casal comprou um imóvel, tá? E os dois comporam renda, os dois 50% da renda de cada um para conseguir aquele financiamento. Vamos usar o nosso exemplo aqui de 300 mil reais de financiamento, 9 mil de renda que a gente precisa, digamos que a Maria tem 4.500 e o João 4.500. Caso o João venha a falecer, tá? 50% desse saldo vai ser quitado. E a explicação ela é simples, porque 50% da renda necessária para pagar aquela prestação não existe mais. Então, a Maria não teria condições de pagar aquele imóvel. Então, o seguro ele funciona exatamente para isso, para que quem ficou, ele consiga pagar. Tá? Da mesma forma, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é uma realidade. Se a renda for só do João, a Maria não pode ficar sabendo, porque se o João se ausentar, vai quitar o imóvel. Então, para algumas pessoas não é bom contar isso, não porque vai ter gente... vai pensar bobagem, né? Exatamente. Mas essa questão do seguro é interessante. Então, o seguro, danos físicos ao imóvel não é, por exemplo, quebrou um vidro, rebentou um cano, não é para, vamos dizer assim, um seguro, como se fosse um seguro normal, um seguro de patrimônio. É um seguro realmente de uma situação mais crítica, onde o imóvel deixe de existir, vamos dizer assim, por força de algum sinistro, um incêndio, ou a demolição. Então, seria mesmo em cima do imóvel num todo. Esse seguro não é aquele seguro que a gente está acostumado a fazer, Porto Seguro, enfim, que conserta a parte hidráulica, a parte elétrica, toda essa parte. Não é esse seguro, é um seguro realmente para uma situação mais drástica, um sinistro mais drástico, né? Não compõe. Agora, é lógico, Serafim, que dentro daquela cesta de produtos de fidelização do banco, o banco também oferece esse tipo de seguro. Né? Então, às vezes o cliente acaba fechando um financiamento com o banco e o banco já acaba colocando mais alguns produtos que para ele é interessante e até para os clientes também acaba sendo interessante. A gente não costuma usar isso muito, né? A gente acaba sempre chamando alguém para consertar e às vezes tem um seguro na gaveta dentro de casa que tem essa cobertura. É verdade, né? É verdade. O seguro contra terceiros. Olha, o Gilson está falando aqui, informações importantes que não se acham por aí. Realmente, Gilson, a gente procura sempre passar muito conteúdo, muita informação. O conhecimento para o corretor ele é fundamental para que ele consiga dar um bom atendimento e, com isso, se tornar cada vez mais um especialista. O que faz o profissional ficar um profissional de excelência é justamente o conhecimento, o aprendizado e a prática. E aí é que vai fazer você ficar cada vez melhor. E, consequentemente, você se tornando um profissional melhor, um corretor de imóveis melhor, os clientes que chegam até você vão ter confiança e, com certeza, você vai ter muito mais chance e probabilidade de fazer negócio e fechar negócio, não é, Cláudio? Sim, não, com certeza. Serafim, um outro ponto, já que a gente está falando de seguro, me fez uma lembrança aqui.
a gente tem uma gama grande de bancos que fazem financiamento e a gente acaba sempre focando na taxa de juros, né? Qual que é a taxa de juros do banco? Tivemos grande anúncios na mídia agora, com 6,99 no agora. Santander. O Itaú agora baixou com uma nova modalidade com 5,39. E a gente acaba olhando só para a taxa de juros, né? Mas tem umas questões que a gente consegue ajudar muito os nossos clientes e desmistificar um pouquinho em relação a esse tipo de produto. Por exemplo, o Santander, eles chamam de taxa bonificada, que é essa 6,99. Você é obrigado a ter cartão de crédito, cheque especial, salário, conta salário, esse tipo de... Então, ou seja, é uma cesta de produtos. Então, os clientes começam a me perguntar assim, Cláudio, eu quero financiar com melhor condição de banco. Depende do cliente, né? Se é um cliente que já tem um relacionamento com o Santander, todo lá no Santander, ele vai ter uma adesão muito boa em relação a esse produto, porque ele já tem esses produtos lá. Agora, se ele é um cliente de um outro banco que tem isenção de taxas, tudo isso, talvez a taxa de juros que seja menor por esse banco não vá valer a pena por conta dele mudar todo esse relacionamento que ele tem com o banco. Muitos clientes, às vezes, eles são funcionários de uma empresa grande que tem um convênio com o banco que tem isenção de várias tarifas, né? Então, esse cliente, ele indo para um banco novo que não é o conveniado da empresa dele, ele vai pagar uma série de tarifas. Mas tem um ponto aqui que é muito difícil a gente ouvir por aí as pessoas dando atenção. É o quanto que é a alíquota de seguro, né? Então isso é interessante também. Não existe uma tabela. Eu posso ter uma alíquota de seguro no Itaú, outra no Bradesco, outra na Caixa, outra no Santander. E isso também ninguém compara. Todo mundo compara a taxa de juros, né? E dois pontos que é importante, não só comparar qual é o seguro, e isso existe uma determinação também, que é obrigatório todo mundo apresentar duas siglinhas, umas letrinhas que o pessoal coloca lá, que é o SET e o SESH, que diz exatamente uma conta inversa. Olha, a sua taxa de juros é essa, ok. Mas em tudo que está embutido na sua prestação, fazendo uma conta inversa, qual é a taxa que você vai pagar? Essa taxa é a taxa mais transparente que se deve fazer o comparativo, que é justamente ali que diz onde que está as entrelinhas do que eu pago a mais. Tá? Em um outro ponto que eu queria colocar, em relação a seguro, é interessante um seguro que eu, não querendo fazer propaganda, mas eu acho, se não estou errado, é o único que faz uma diferenciação em relação à alíquota de seguro na evolução do contrato. É muito interessante isso. O Santander é o único banco que faz, por exemplo, se um cliente ele contratou um financiamento com 30 anos, não 30 anos o prazo, que ele pode fazer em 30 anos o prazo, mas a idade dele seja 30 anos, o Santander ele mantém essa alíquota da idade dele de 30 anos até o final do contrato. Ou seja, se ele faz um contrato em 30 anos, ele vai terminar de pagar com 60 anos. Mas ele vai continuar, vai fazer 35, 40, 45, 50 anos, sempre com a alíquota de quando ele contratou o contrato dele lá na idade dele de 30 anos. Esse é o único banco que eu tenho conhecimento que faz esse tipo de congelamento na alíquota. Todos os outros, a cada 5 anos, ele vai fazendo um aumento da alíquota. Tá? Então, quando o cliente ele vai vendo, ele vai tendo uma prestação um pouco maior, porque ele está virando esses 5 anos de alíquota quando faz o tipo de correção. Isso é comum em todos os bancos, com exceção do Santander, que eu tenho conhecimento. Fico aqui, promessa, se eu descobrir mais algum que está trabalhando dessa forma, depois eu te passo. Legal. Olha, a Tânia está falando aqui, ó, o cliente bem orientado e com transparência ajuda muito na venda e da credibilidade. Isso aí. Exato, Tânia. Eu não sei se a Tânia é corretora, né, mas mesmo que não seja, ou sendo, é muito importante, sim, o corretor ele está sempre aprendendo. Não adianta, em toda a profissão sempre vai existir nuances que o corretor tem que se aprofundar e se especializar, ele tem que conhecer, ele não pode ficar de fora do conhecimento da corretagem imobiliária, porque senão ele acaba prestando um mau atendimento. E o que acontece é que na hora de fazer esse atendimento, no decorrer de um atendimento, de uma venda, a falta de segurança cria um mal-estar e acaba afastando o cliente. E aí é tudo aquilo que o corretor não quer, que o cliente se afaste dele. Pelo contrário, o cliente tem que encontrar no corretor de imóveis a pessoa de confiança dele, onde ele vai depositar
toda a expectativa da compra do imóvel, desde o momento da assinatura do contrato até o momento que ele pega as chaves, seja do imóvel em construção ou de um imóvel pronto. Não é isso, Cláudio? Exatamente. É importante isso, Serafim. Ele ter o conhecimento geral de como que funciona esse processo, mas também sempre levantando uma questão, Serafim, que a gente vê isso no dia a dia. O corretor querendo vender o banco, né? É Qual o verdade. banco que ele vai financiar? E ele acaba É tirando o verdade. foco do objetivo principal, que ele fazia a venda do imóvel. Então o corretor ele não pode acabar misturando as questões. O cliente ele precisa comprar um imóvel através de um financiamento. Ok, financiamento vai ser visto qual é o melhor banco que vai financiar para ele após ele concluir a questão, encontrar qual é o imóvel que ele quer, se o imóvel, o valor tá condizente com o que ele pode pagar, tudo isso. Mas a gente se depara dia a dia com um corretor falando assim, ah, meu cliente só quer fechar se for com o Bradesco. Ah, bora, porque o dinheiro do Bradesco é diferente do Banco Itaú? Não é. Né? Então, assim, ele vai fechar com o banco. Se o Bradesco aprovar ele, ótimo, vai ser seguido isso. Mas não emperre a negociação para definição se o Bradesco financia para ele. Não existe um cliente assim, ó, só faço com o dinheiro do Bradesco porque eu prefiro o dinheiro do Bradesco. Não, o dinheiro é igual ao de todo banco. É Né? verdade. Agora, se o banco, de preferência dele, ele tem relacionamento ao Bradesco, que o Bradesco der crédito a ele, ótimo. Mas se ele não der crédito, terão outros bancos que vão conseguir crédito para ele. Então, assim, é uma dica que a gente vê no dia a dia. Inclusive, dentro da nossa consultoria, a gente acaba exatamente sempre nessa linha de raciocínio. Né? O corretor demanda para a gente um cliente, olha, eu tenho um cliente interessado em comprar um imóvel e precisa de um financiamento de R$ 300 mil, é um exemplo. Né? Primeira coisa que a gente pega esse cliente, a gente dispara ele dentro da nossa plataforma que a gente direciona para 4 bancos principais. Esses bancos, o primeiro que dá a resposta para a gente passa para o corretor, olha, o banco tal já vai financiar o seu cliente, pode fechar a venda. Não espere os outros bancos aprovarem, porque ele precisa de um crédito. O crédito já está É verdade. aqui. Então, assim, e aí você pode dar aula nisso, que você é especialista nisso. A venda ali é emoção, né? Se demorar É demais, esse verdade. cliente É verdade. É ele verdade. pode, É, ele pode correr. Então, o problema dele é crédito? Já tem. Ok, não tem problema. Agora fecha a venda, então deixa o tempo passar. eu já ouvi em alguns momentos de negociação o corretor falar para o cliente: não, ok, o senhor vai para casa, pensa. Pessoal, o cliente tem que ser colocado de uma forma para ele, o atendimento, para ele poder não ter muito tempo para pensar. Isso aí, todos nós, no momento de compra, a gente utiliza a emoção. Não adianta, você vai comprar, seja um celular, seja uma camisa, o que for. Você é levado pela emoção. Claro, é levado pela necessidade, seja ela de um imóvel ou de uma camisa, pontos extremos, mas você é levado pela emoção. Então, o cliente, quando você atende ele, você tem que aproveitar aquele momento que ele está com a emoção, a flor da pele, para poder assinar. Porque se você entrega para ele uma relação com 30 anos de parcelas mensais e ele leva aquilo para casa, ele começa a raciocinar. Ele vai começar a somar as parcelas para ver o quanto de juros ele vai pagar. Ele começa a analisar e começa a se preocupar se ele vai ter a condição de cumprir aqueles 30 ou 35 anos de financiamento. Tudo isso vai fazendo com que ele vá retrocedendo. Então, procurem sempre agir de uma forma transparente, positiva, mais rápida, porque o tempo acaba sendo inimigo do corretor. Eu digo que o Exatamente. travesseiro é inimigo do corretor. Né? O cliente coloca a cabeça no travesseiro e no dia seguinte ele acorda com outra ideia. E aí tem aquela história do vizinho fofoqueiro, do cunhado invejoso, aquela coisa toda que eu falo, brincando, mas que realmente o cliente é levado pela emoção. Eu já participei de várias assinaturas, de vários contratos assinados, onde o cliente, você percebe que muda a cor da pele dele, que ele transpira, que ele fica com a boca seca. Por quê? É um momento de compromisso para quem está ali acompanhando, para o corretor, para o gerente, para o diretor que está acompanhando uma venda. Não é tão. É uma venda, sim, ali envolve condicionamento, receita, sucesso, produção, mas para o cliente é um compromisso que ele está assinando ali
para muitos anos. Claro, ele vai ter o imóvel, vai desfrutar, vai usufruir, vai ter a família, vai criar ali os filhos, vai ter a família dentro do imóvel dele, mas é um compromisso para uma longa data. E, normalmente, o cliente, na hora de assinar, percebe isso. Alguns não, mas a grande maioria, sim, percebe isso, e aí é o momento de emoção, onde o corretor tem que ter esse controle da ansiedade para poder conduzir e levar até o fechamento. É mesmo, Não, Paulo? com certeza isso, Serafim. E a gente tem que simplificar o papel do corretor e o corretor simplificar. Ter uma credibilidade, muita gente já passou aqui, já falou, fez comentário, credibilidade do corretor, o corretor ter É verdade. credibilidade com o cliente, isso é muito importante, né, para que ele consiga fechar um negócio. A gente sempre tenta bater nessa tecla, assim, eu preciso de dinheiro para comprar o financiamento, o banco a gente vai conseguir. Né? Não precisa se preocupar agora qual é o banco que vai financiar. O mais importante é ele escolher qual o tamanho do apartamento, o local do apartamento, o Sim, condomínio, e não escolher qual é a cor do banco que vai financiar o imóvel dele. Né? é verdade. Serafim, Corre- eu vi uma pergunta que passou aqui Sim, vamos lá. eu achei interessante e respondê-la, que uma pessoa passou, eu olhei bem rapidamente, falou assim, Vamos que eu lá. disse sobre a alíquota de seguro, que ela vai aumentando à medida que a idade vai aumentando. E Ah, aí a sim, o pessoa, Gilson, né? isso, ele Isso. fez não sei se você quer ler a pergunta dele. Ah, ele diz aqui, o Gilson diz, mas e no caso de financiamentos com prestações decrescentes e como fica essa alíquota? Ela é atualizada? Como essa alíquota é atualizada? É importante a gente entender que prestação decrescente é a prestação em cima do saldo devedor. Seguro não é sobre o saldo devedor, não é, faz parte da prestação. Ela compõe a prestação que você recebe e você paga todo dia. O seguro ele é sobre o saldo devedor, mas ele vai tendo a correção da alíquota. Agora, na prática, tá? A pergunta dele eu entendi. Se todo mundo fala que a prestação é decrescente, ela vai ter um aumento. Logicamente, não vai ser visto um aumento na prática, porque a prestação ela vai decrescendo e quando tiver essa virada de 5 anos da alíquota de seguro, vai ser imperceptível para ele. Ele não vai ter um aumento da prestação. É verdade. Serafim? Opa, você congelou um Opa. pouquinho, mas eu estou te ouvindo. A parcela ela começa a ser perceptível a partir do quê? Do segundo ano, né? No sistema SAC, por exemplo. Hoje está bem regular por conta da inflação bem controlada, a TR bem controlada, bem baixinha, praticamente você não tem um descasamento. Então é muito comum hoje você começar a ver redução bem pequena desde o início do contrato. Ela é decrescente realmente. Existem vários tipos de formas de financiamento, de plano de reajuste da prestação. O mais comum é o SAC, que é o sistema de amortização constante, que é justamente que ele mantém a constância da amortização e, logicamente, ela vai diminuindo cada vez mais o saldo devedor e, consequentemente, a prestação. Uma que tem em paralelo, que não é muito boa a longo prazo, é a tabela Price, porque ela começa com uma prestação menor. A primeiro momento, todo mundo gosta dessa tabela Price, porque a prestação é menor, só que ela é crescente, e isso é um problema, né? Como a gente não tem a perspectiva de um aumento grande que acompanhe esse crescimento na prestação, né? A tabela Price era indicada só para quem vai fazer uma quitação do saldo devedor em curto prazo, 3, 4, 5 anos. É interessante você trabalhar com a tabela Price. Mais do que isso, vai descasar e vai ser um problema para quem vai pagar essa parcela. Tá? É, Interessante também, já que a gente está falando sobre isso, Serafim, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Cláudio, qual o melhor prazo para eu fazer esse financiamento? Primeiro, isso é de caso a caso, né? Depende de cada um. Né? Mas eu costumo fazer exatamente uma pergunta inversa. Você precisa comprar mais alguma coisa? Porque se você precisar comprar mais alguma coisa, e seja qualquer coisa, o dinheiro de financiamento imobiliário é mais barato do que essa outra coisa que você precisa comprar. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Se você comprou um imóvel novo, você vai precisar mobiliar esse apartamento todo, você vai precisar comprar eletrodomésticos. Se você vai casar, nem se fala. Né? Se você precisa trocar de carro, você vai pegar uma taxa de juros que vai chegar a 20, 25% ao ano. E a gente está falando aqui de taxa de juros de financiamento imobiliário de 6, 7% ao ano. Né? Então, assim, não precisa fazer muita conta para entender que o financiamento imobiliário é um dinheiro mais barato que se tem. Né? E é por que é verdade. mais barato?
É porque o banco ele é obrigado a emprestar esse dinheiro por conta da poupança que ele tem das pessoas, né? E ele tem, mais do que isso, além dessa obrigatoriedade do percentual das poupanças que as pessoas depositam no banco, ele tem a garantia do imóvel. Então, assim, diferente de um carro, que um carro você pode pegar esse carro e sumir com esse carro, levar para o Paraguai, sei lá para É onde se leva verdade. isso. O imóvel não, ele vai ficar ali parado, não tem. O banco vai conseguir retomar caso você não consiga pagar essa dívida. Então, é um bem de alta garantia para o banco, então por isso que a taxa de juros dela é mais baixa, né? Então isso é interessante. Mas uma coisa que eu sempre começo com os clientes é o seguinte: mas Cláudio, eu não preciso comprar mais nada, tá? Eu já tenho tudo quitado, eu não preciso fazer dívida com mais nada. Eu não quero ter uma dívida ao longo de 30 a 35 anos, que é o prazo máximo que os bancos hoje fazem, né? Eu quero pagar uma parcela maior. Eu falei, olha, parabéns que você está com o seu orçamento controlado e você já está, você tem capacidade para você pagar duas, três parcelas do que seria a mínima necessária, tá? Mas e amanhã? Como é que vai ser? Né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai conseguir pagar essa parcela duas, três vezes o que você tem, o mínimo de você poderia pagar agora? Ah, mas Cláudio, se eu não conseguir pagar lá na frente, eu converso com o banco. Mas aí eis a questão. Se o banco quiser te refinanciar e dilatar esse prazo, ele faz. Se ele não quiser, você vai ter um boleto batendo na porta da sua casa. E talvez você não tenha condições de pagar com um boleto tão alto. Então eu costumo dar uma seguinte dica para todos os clientes. Faça no prazo máximo, que você tem a mesma taxa de juros, ela não vai mudar absolutamente nada, é o mesmo 7%, 6% que a gente está falando, seja no prazo de 5, 10, 15 anos ou 35 anos, é a mesma taxa de juros, e você tem o seu direito à prerrogativa de ir a qualquer momento no banco e amortizar o seu saldo devedor. Ou seja, Ótimo. o que eu estou dizendo? Se eu tenho uma parcela de R$ 1.000, uma prestação de R$ 1.000 que eu pago confortavelmente, sobra dinheiro para mim, eu conseguiria pagar R$ 5.000, excelente. Junta esses outros 4.000, vai juntando ao longo do ano, 4.000 vezes 2, você está falando em R$ 48.000. Digamos, vamos arredondar para 50 mil. A cada ano, você paga a sua prestação de R$ 1.000 por mês. No final do ano, conseguiu juntar esse ano? Ótimo, parabéns, não precisou do dinheiro? Vai lá e amortiza o seu saldo devedor. Só que quem está dando a regra do jogo é o cliente, não é o banco. Né? Eu já tô. Agora, se eu me antecipo, fico naquela ansiedade de liquidar cada vez mais rápido o meu imóvel, em vez de fazer uma prestação de 1.000, pedir para o banco puxar o prazo para frente, um prazo mais curto, e a prestação ser R$ 5.000, se der um descompasso no meio do caminho da nossa vida, que acontece, né? Eu vou falar com o banco, banco, não consigo pagar 5.000. O banco, olha, você contratou 5.000, você precisa pagar 5.000. Se você não consegue pagar, infelizmente, eu vou precisar te acionar na justiça para poder retomar o seu bem. Olha o problema que a gente criou, porque o banco não É insistiu, verdade. não fez isso. Né? A gente que criou esse problema. Então, É esse é um verdade. papo que a gente sempre conversa com os nossos clientes para que ele tenha esse entendimento, porque alguns clientes têm medo, assim, eu vou contratar 35 anos, eu vou ser obrigado a ficar 35 anos pagando. Não, de maneira nenhuma. Você pode amortizar a qualquer momento, você pode fazer amortizações extraordinárias todo mês, você pode uma vez por ano, quantas vezes, a periodicidade que você quiser, você consegue fazer esse tipo de amortização. Inclusive amortizações com FGTS. Se ele se enquadrar nas regras do FGTS, ele pode também fazer amortizações com FGTS. Isso é uma prerrogativa, é um direito dele. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, Serafim, não é o banco A, o banco B, o banco C. Todos os bancos são obrigados a dar esse direito ao cliente. Né? Então ele pode fazer e fica tranquilo em relação a isso. Bacana. Poxa, muito legal. Olha, Cláudio, sensacional. As informações que você passou para a gente aqui são informações matadoras e eu tenho certeza que ajudam e ajudarão muito os corretores Que bom. a fecharem negócio e conduzir de uma forma suave, uma forma tranquila, sem sustos, sem transtornos para o cliente, para ele poder fazer um financiamento. A gente já está chegando na hora da despedida. Olha como o tempo voa. A Pô, gente passou só rápido, é consegue, verdade. passou rápido, a gente consegue, pelo Instagram, fazer apenas uma hora. Já já, eu já estou vendo uma outra forma da gente ter uma plataforma onde a gente possa ter um tempo mais elástico, não fique limitado pelo corte do Instagram. Realmente, eu te agradeço muito a tua presença.
Realmente você é um expert, aí, um especialista. Pessoal, vão lá no Instagram lá do Cláudio, segue ele, manda lá o direct para ele, pergunta a ele lá se tiver alguma dúvida, procura saber mais um pouquinho sobre a empresa do Cláudio, é a Up3, não é isso? Isso, exatamente. Up3 Trabalha, Consultoria. Pode falar. isso, trabalha com análise de crédito, encaminhamento do cliente ao banco, pega o cliente pela mão e leva ele até o banco e faz o financiamento. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente responder. Eu que agradeço, Serafim, a oportunidade, o convite, sempre que precisar, não só os seus seguidores, como você também, pode chamar e vamos bater papo, vamos conversar. É muito bom para a gente também, a gente vai aprendendo também. É bacana, tem mais alguma? É bacana. Tem alguma? Aqui a Tânia fala, o corretor sempre após apresentar e se sentir que atendeu as demandas, usar sempre o termo. Podemos fechar, então? O cliente muitas vezes precisa da motivação e do vendedor também. Exato. Você agrega valor ao imóvel que você está vendendo, seja ele pronto, né, um imóvel de terceiros, o chamado avulso, ou um imóvel de lançamento, você agrega bastante valor e naquela hora você conduz ele e tenta já fazer o fechamento, que seja pegar uma ficha de qualificação, cria um comprometimento desse cliente com você. É muito importante, sim. Mas, Cláudio, olha, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. A gente vai te convidar outras vezes, com certeza, para você falar um pouquinho mais. Esse é um assunto assim que ele praticamente não tem limite, porque as novas opções de crédito, os bancos estão sempre inovando, seja a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, estão sempre criando modalidades novas de uma forma que leve um crédito ao mercado, um crédito imobiliário ao mercado, e com isso ele conquista mais clientes, que essa realmente é a finalidade dos bancos. Gerar crédito, satisfaz o cliente comprador e, claro, que satisfaz o corretor também, né? Não, Cláudio, com certeza. Obrigado, Serafim, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente pelas perguntas. Foram muito legais. Isso e aí. Estou à disposição. Sempre precisar, só chamar. Vamos marcar uma próxima. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, sugestão também das próximas lives, manda lá no meu direct. Quem tiver o meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. É muito importante a participação de vocês. Obrigado a todos. A gente vai estar aqui na próxima quinta-feira, às 21 horas, sempre, todas as quinta-feiras, 21 horas, tratando de assuntos importantes e fundamentais na arte de ser corretor. Afinal de contas, o corretor tem que treinar, tem que praticar e se tornar um faixa preta. E a faixa preta não é o final, a faixa preta é o início. Tá bom? Um grande abraço para vocês, Cláudio. Fica com Deus, um grande abraço, uma boa noite para vocês. Até a próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau, Serafim. Tchau para todo mundo.